Se você quer descobrir como a educação empreendedora pode transformar ainda mais a atuação das mulheres, esse episódio vai ser muito, mas muito interessante, porque você vai conhecer uma história de muito sucesso. E se você quer empreender e se inspirar, esse episódio é para você. Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio no qual damos voz a quem transforma, impacta e desenvolve o país. Afinal de contas, o Brasil é um país de empreendedores, né? Não é isso, Igor? Temos muitos empreendedores por aí. Exatamente, Carlos. Muito bom estar aqui em mais um episódio do nosso Fala T&D, levando inspiração para as pessoas, ideias e com esse olhar empreendedor, né, de criar negócios, compartilhar sonhos. É um grande desafio e o papo sempre muito rico, que eu tenho certeza que vai ser hoje. Vai ser fantástico. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque semanalmente, todas as terças-feiras, nós compartilhamos um episódio no Spotify, no YouTube, com pessoas super interessantes que fazem a diferença no nosso planeta. Fazendo o quê? Mudando o ecossistema que estão inserido, seja o ecossistema familiar, empresarial. E hoje nós vamos trazer a convidada que já está aqui com a gente, Ive, que eu já conheço há muito tempo. Acompanho a história da Ive, uma história empreendedora, uma história muito bacana. Depois eu vou pedir para ela contar a história dela. E hoje ela está à frente da Personal Art, empreendendo. É CEO da Personal Art, e ela tem o sonho de empreender, de empoderar as pessoas, e hoje ela faz isso, levando transformação através da costura criativa, preparando mulheres que são não só suas clientes, mas são empreendedoras também, que fazem a diferença lá no dia a dia, usando a costura criativa. E ela vai compartilhar com a gente como ajudar a desenvolver essa conduta empreendedora. Eu tô curioso e principalmente no universo feminino. Tudo bem, Ive? Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, por me considerar uma pessoa que transforma. Eu acho que a Personal me levou a isso e eu agradeço a oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada. Legal, sabe que toda vez que eu tenho um contato com você, eu vejo a emoção tomando conta e a inspiração. Eu faço com muito amor aquilo. Meu trabalho é puro amor mesmo. E eu a conheci hoje e já estou percebendo isso também, muito legal. Eu tenho essa oportunidade de fazer aquilo que eu amo. Então, acho que fica muito melhor, né? Que bom. E quem é a Ive como ser humano e como que a sua história se conectou com você profissional? Olha, Carlos, eu acho que eu tenho um modelo feminino muito forte, né? Que é a minha mãe. E a gente já cresce num contexto de empreendedorismo, vamos dizer assim, e de valorizar essa força que a gente tem, né? Então, hoje eu sou mãe, sou empreendedora, sou esposa, sou amiga, sou CEO, tenho N responsabilidades, então, mas sou muito feliz com a minha vida, né, nesse todo, então, como pessoa isso, e profissional, a Personal é a realização mesmo, a concretização, né, de um sonho, que foi desenvolvido ao longo da minha vida, veio da minha formação e hoje a minha formação acadêmica não tem uma relação direta com o que eu faço hoje, mas foi fundamental e determinante para eu ter as habilidades que eu tenho hoje. Qual que é a sua formação? Eu sou fonoaudióloga de formação, especialista em educação infantil e linguagem. Não tem nada a ver com a costura criativa, mas eu posso dizer que tem muito a ver com o que você faz, porque mais do que só costura criativa, você usa da sua comunicação para educar seus clientes. Sem então, dúvida. Tem tudo a ver, eu acho, hein? E tem tudo a ver nesse sentido, porque eu acho que a fonoaudiologia me deu me fez aprimorar essa habilidade comunicativa, né? E isso me faz comunicar e levar a mensagem às pessoas que estão na comunidade da Personal Art, ou até fora dela, mas dentro da costura. E isso é uma facilidade mesmo, é uma ferramenta excelente, né? Que quem não tem precisa desenvolver para poder ter sucesso onde quer que seja, até no seu microambiente, vamos dizer, lá dentro da sua própria empresa, com o seu funcionário, você precisa saber se comunicar bem, né? Legal, legal. Agora, só para a turma conhecer, quem ainda não conhece a Personal Art, o que vocês fazem? A gente vende material para confecção de peças costuradas em geral. Material para costura criativa e artesanato. E um viés também da indústria produtiva nesse segmento. Várias artesãs aí pelo Brasil que... Várias artesãs pelo Brasil, empreendedoras, pequenos negócios, né? Que precisam do material sintético, que é o carro-chefe
O que é o sintético? A gente chama de sintético, que entre aspas é o couro sintético, mas a gente não pode usar essa nomenclatura, porque o couro é especificamente uma nomenclatura para produtos de origem animal, mas sim é um sintético para a produção de bolsas, calçados, cintos, utilitários, brindes, enfim, uma infinidade de coisas que dá para fazer com ele e tudo que você precisa para confeccionar sua peça. Linhas, zíper, aviamentos, né? É bom falar porque a gente está num ambiente que as pessoas talvez não tenham conhecimento, né, dos produtos que a gente comercializa. Você faz isso através do seu site e agora com uma loja no Brás, em São Paulo, toda cor-de-rosa, que eu tive a oportunidade de estar lá fazendo trabalho com você. Linda, né? Única cor-de-rosa no meio do Brás. E você vai lá e você vê aquele pessoal mais antigo atendendo o cliente e tal. Tem vários questionamentos, assim, a loja é rosa, o uniforme da equipe é rosa, tanto dos meninos quanto das meninas. Tem as meninas atendendo, que também não é o perfil do local, né? Deixa eu que tá caindo um pouco. Não é o perfil do local, então as meninas atendendo. A loja é uma loja cheirosa. Foi inaugurada no dia 8 de março, Dia da Mulher, para valorizar a força feminina mesmo, né? Ali é um ambiente, tem poucas mulheres ali que hoje fazem aquele negócio nevrálgico acontecer, mas são mulheres fortes, né? Empoderadas. Então, acho que levar essa força para esse ambiente também é uma diferença. O que te dá força? O que te empodera? Carlos, eu vejo a transformação na vida das pessoas que estão ao meu redor, né? Então, desde a minha família, hoje meu filho trabalha comigo, minha sobrinha é minha sócia, ela é na loja do Brás. Então, as pessoas que eu digo, os meus funcionários, que hoje já são praticamente 40 e um pouquinho, então todas essas pessoas são impactadas pelo trabalho que eu faço. Então, essa transformação na vida das pessoas, das minhas clientes, as histórias, os cases de quem começou bem pequenininho e hoje consegue ter uma renda, ou uma renda extra, ou uma renda principal com os produtos que vende. Então, isso é o que te motiva. Muito. Eu conheço essa história e muita gente já, a Ivy tá lá, né? Já vem, de repente, dar referência, porque a mãe... Mas, na verdade, a gente que sabe dessa história sabe como você começou. Uhum. Seu marido, né? O profissional que eu tô no segmento farmacêutico, né? Um profissional de muito destaque. E você começou na sua casa, não foi? Eu acho o que eu acho que dá essa credibilidade. Conta um pouquinho de como você começou e como você está hoje. Eu acho que o que me dá credibilidade frente à educação empreendedora e toda essa comunidade feminina é a minha história mesmo, né? Porque eu também saí da CLT com um salário lá em cima para desenvolver aquilo que eu acreditava, que eu queria para mim. Né? E você começar, como para todas, e eu vejo que é uma coisa comum, é a falta de credibilidade, né? Como você largou? Como? Aquele crachá. Poxa vida, mas estava tudo tão estável, agora você vai ter que cortar isso. Mas eu quero, é o que eu quero realizar, né? Então, eu acho que isso é o desafio comum, né, no empreender. E eu acho que isso me dá credibilidade para falar, porque a minha história partiu daí. Você começou eu tenho o maior orgulho de falar que eu comecei na minha casa, que o meu escritório era o meu ambiente corporativo, o CNPJ era dentro daquele Era um quartinho? Era o meu escritório mesmo, sabe o escritório da casa? Então eu arrumei tudo ali bem bonitinho. O estoque era no banheiro, né, que era o espaço que eu tinha. Fiz também Tirou o papel higiênico, pôs o estoque. Na verdade, eu ocupei o box, sabe quando você soca tudo que tem? Ninguém usa aquele banheiro, aquele banheiro ficou primeiro lote de papel que eu comprei ficou armazenado na minha sacada, e ali eu fui construindo a personal, até ela não caber mais ali dentro, e realmente eu falei, não, preciso de um lugar. Mas foi passo a passo, foi de grão em grão, foi acreditando, foi superando os desafios externos, essas objeções, acreditando naquilo que eu queria. Não vou dizer para vocês, muitas vezes eu chorei, falei, não vai dar certo, né? Eu posso contar um episódio? Claro. Eu lembro assim, hoje eu olho, né? Você conhece a expedição, Carlos? Aquele monte de caixa lá em cima, porque a gente expede muitos pedidos diariamente. E eu lembro que o meu primeiro pedido de caixas, eu fiz as caixas. Eu já queria transformar. Eu precisava de um jeito mais profissional de pôr as coisas, de enviar as coisas para ganhar agilidade, para poder usar os correios. Os correios deixaram de usar as embalagens redondas, precisava ser caixa. E eu falei, eu tenho que fazer caixa. Só que para fazer caixa, você precisa fazer 1000 caixas de um tamanho. Eu precisava de caixas de vários tamanhos. Então eram 1000 de cada. Eu falei, meu Deus, né? Quando eu fui fechar o negócio, como eu tinha, na verdade, por trás o orçamento e tudo, eu me desesperei. Falei, não vou fechar. Liguei pro cara da caixa, ele falou, Ivy, mas os clichês estão prontos. Falei, Ronaldo, se eu fechar
e não conseguir te pagar. É melhor eu não fechar. Faz assim, me ajuda com os clichês e tal. Hoje ele é meu fornecedor de caixas. Desde então, ele me fornece, sei lá, acho que 10 mil caixas mês, sei lá quantas mil caixas mês. E eu adoro. Ele foi na inauguração da empresa, né, lá no Brás. E essas pessoas que me acompanham desde lá de trás me dão ainda força. Porque eu falo, você sabe, né, que eu cancelei o pedido de caixa porque eu achei que eu não ia conseguir pagar. Entendeu? Então, assim, essa história dá credibilidade. Porque elas não acreditam. Elas, eu preciso fazer uma embalagem melhor para vender o meu produto. Mas eu preciso fazer 100 embalagens. E se eu não vender? Ficam com medo. Exato. Ô, Ivi, teve... A insegurança é uma coisa constante do empreendedorismo, né? Você não tem certeza de nada, você só tem certeza do seu sonho e do que você quer fazer e como você fazer isso, você vai atrás. Né? E você precisa, né? Às vezes, principalmente as pequenas empreendedoras, não têm um capital inicial para poder investir. Ou não conseguem levantar um financiamento, um empréstimo, o que quer que seja. Ou se levanta, imagina, será que eu vou conseguir pagar? E o marido? Né, que nem sempre dá apoio. Então, Ivi, você contou que no começo teve um tempo que você não vendeu nada no site. Quanto tempo ficou sem vender nada? 6 meses eu fiquei com o site no ar sem vender. Uau. Não 6 meses, porque eu não sabia. Eu não sabia como era o negócio, tudo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. E eu vou falar, quem estiver ouvindo, o conhecimento, você buscar. Né? Quem empreende precisa aprender. Então, hoje, a gente tem milhões de possibilidades de aprendizado. Aqui nós estamos construindo aprendizado. Então, buscar mesmo. Eu não sabia como fazer. Eu só percebi depois de 6 meses sem vender nada. Falei, tá tudo errado. Eu pus todos os produtos, cadastrei tudo. O site é bonito, tá? Preciso gerar fluxo, preciso gerar... E como que eu faço isso, né? Então, Isso há quanto tempo? A Personal agora em maio completa 8 anos. 8 anos. Só uma ideia de novo. Hoje, lá na época você não conseguiu vender, não precisa dizer quanto você vende hoje, mas só para ter uma proporção. Com quantas pessoas ou passam no site ou nas redes sociais, você tem uma ideia? Olha, a nossa base hoje de clientes cadastrados é mais de 35 mil. Clientes que já compraram. Que estão cadastrados ou Pronto, passaram pelo site. De 100, sem nenhum e hoje 35 mil. Então acho que isso é uma provocação para quem está nos assistindo, seja um homem ou mulher, mas principalmente para as mulheres que às vezes não acreditam ou não se apropriam e aí acabam não tomando aquele risco e fazendo a coisa acontecer. E você vê hoje 35 mil clientes, olha só. E as mulheres não só não apropriam, ter essa dificuldade, mas elas têm muitas barreiras, muitos desafios que para nós homens às vezes não são tão claros, né? Algumas facilidades são impostas, né? A gente tem menos cobranças, menos dúvidas. A mulher assume um papel de protagonista no lar, por exemplo. Exato. Isso é uma coisa cultural. Entendeu? Claro que hoje isso vem se modificando e os homens também, querendo ser protagonistas, apoiam e fazem parte desse contexto, mas é natural, eu acho que é um processo natural de você ser protagonista do seu lar. Né? Então, os filhos acabam sendo uma responsabilidade maior. Então, esse é um grande desafio para essas mulheres que querem empreender. Mas você sabe que você é muito legal ver seu filho agora trabalhando com você e ver, né, de um tempo como ele estava começando um negócio e agora ele lá se apropriando. E é interessante porque o seu marido tem uma posição executiva, lidera muita gente, só que quando ele está na Personal, ele está te assessorando. Não, e agora nós estamos numa fase muito legal, porque assim, hoje a Personal ela é protagonista da nossa vida, né? Então, o Alexandre, ele não está mais só no boarding, né, Carlos? Ele está querendo cair para o dia a dia. Então, meu grande gol, o próximo gol é contratar o Alexandre. Então, isso aí tem que faturar para trazer o executivo. Mas olha que interessante, a mentalidade é como que eu contrato o meu marido para vir trabalhar comigo. Exatamente, legal. Né? Como fazer um plano para a gente conseguir dar esse próximo passo. Olha só. E só de pensar que lá atrás não tinha cliente, estava lá no escritório de casa e agora você pensando como que eu contrato meu marido. Uhum. Acho que isso é... E as ampliações que a gente foi fazendo, né, Carlos? Porque assim, a gente começou com o e-commerce, aí a gente começou a criar toda essa cultura em torno do negócio que a gente fazia e outras pessoas, outras empresas começaram a querer ter o produto. Então, hoje a gente tem as revendas autorizadas também. Clientes que já estão crescendo com a Personal e precisam de uma quantidade maior de produto. Consequentemente, os pontos de venda físico e agora esse passo maior que é a loja do Brás, né?
Eu vejo em você uma capacidade muito forte de aprender, sempre, né? E humildade, a vontade de estar lá o tempo todo desenvolvendo. E você vem falou sobre isso, né? A gente vem nos episódios escutando muito sobre esse tema. E como é que a gente está falando sobre educação empreendedora para mulheres? Hoje você não só vende um produto, mas você educa suas clientes, né? Como que é isso? Na verdade, virou uma referência. Todas as sextas-feiras eu faço uma live. Todas as sextas-feiras às 5h30. E no começo... Quem quiser assistir essa live, aonde que entra? No nosso Instagram. Qual que é? @personal_arte. Tá. Toda sexta-feira às 5h30, pontualmente. Já faz 4 anos que eu... Toda sexta? Toda sexta. E você tá viajando, tá passeando, tá... Eu só não faço feriado, agora vai ter Sexta Santa, então eu não vou. Mas eu procuro seguir a risca. Acho que se eu falhei o ano passado, mas falhei ou Se não estiver na consegui... praia, por exemplo. Eu dificilmente eu vou marcar alguma coisa depois, entendeu? Ou se for Mas e-mail... você faz? Eu faço. Onde quer que você esteja. Eu sempre procuro estar no contexto da empresa, porque eu também falo muito de produto. A gente tem um conhecimento técnico importante em relação aos produtos, em como usar, como otimizar, né? Lançamentos, a gente está sempre acompanhando as tendências e tudo. Então, eu falo muito de produto. E aí, o que aconteceu? Consequentemente, as perguntas começaram a vir, né? E trazer essa realidade de um ambiente de empresa, né? Para que elas possam adaptar esse conhecimento lá no negócio que está começando. Então, como vender, como precificar, como organizar estoque, como otimizar o seu lucro, como definir a linha de produtos. Vou ter produto à pronta entrega, vou pegar só encomenda, qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem de outro, como eu vou divulgar o meu produto, como eu vou criar a minha marca. Então, assim, são muitas dúvidas que elas têm por estarem começando mesmo, né? E coisas que eu passei também, de uma maneira ou de outra, por mais... E às vezes vem dúvida que você não sabe. Pô, e agora? Nunca me perguntaram isso. Olha, Carlos, às vezes tem dúvidas muito específicas da costura, entendeu? Porque eu sei bastante coisa de costura, sei muito de produto, mas eu não costuro. Então, esse é um ponto. Então, hoje tem muita gente que costura, que dá aula, que faz live. Eu resolvi esse meu problema trazendo vários parceiros que fazem. Então, isso me trouxe conhecimento. Mas, claro que às vezes pode surgir alguma coisa ali. Eu tive que entender um pouco de como funciona o MEI, por exemplo, né? Como se cria o MEI, quanto vai ser de tributo. Isso eu tive que aprender, porque não foi... Para explicar para ela. Para explicar, né? Tá na hora de você ter um MEI. Por que eu preciso abrir um MEI? Mas se você for vender para uma empresa, se você tiver que dar uma nota fiscal, quanto você espera faturar num ano, entendeu? Então, tudo isso são coisas que vão surgindo, né? É uma verdadeira educação empreendedora mesmo, de ensinar gestão de negócio. Gestão de negócio, sim. Gestão de negócio. Otimização de tempo. Poxa, agora eu preciso contratar um assistente, porque eu não estou dando mais conta de produzir sozinha. Tá, e aí? Aí você precisa realmente ser MEI, né? Ou já evoluir. E aí eu vou evoluir, qual que é o próximo passo, né? Então, tudo isso a gente... Eu fico imaginando a Dona Maria lá costurando e participando da sua live com uma dúvida e você, vem cá, deixa eu te ensinar Carlos, a tocar o negócio, no isso. No começo da personal, você já me conhece há um tempo, você sabe que eu gosto de ter excelência naquilo que eu faço, né? Então, no começo, o atendimento ao cliente era tão importante para mim que eu fazia tudo sozinha. Então, assim, tipo, uns 2 primeiros anos da personal, eu fui atendendo. Eu tenho uns 30 mil contatos no meu celular. Renova, muda o modelo, aí você tem que fazer backup de tudo. Então, todos aí. Vira e mexe, elas me chamam. E eu tenho o maior prazer em responder. Respondo pessoalmente mesmo. Ive, olha, eu tô aqui, tô com uma dúvida. Ive, eu comprei tal coisa, não tô sabendo o que fazer. Pra gente pensar numa ideia. Tudo que eu posso auxiliar, que tá ao meu alcance, eu auxilio. E treinei minha equipe um pouco também, porque o pessoal do atendimento precisa saber, porque esse é o core da empresa, né? A gente dá esse é o propósito, né, Carlos, que a gente trabalhou, né, ali, fomentar mesmo o empreendedorismo, dar ferramentas para que elas tenham sucesso lá na ponta. Então, é isso. É compartilhar um pouco do seu sonho também, né? E disseminar isso para as outras pessoas, para que elas possam também trilhar essa trajetória, uma trajetória de criar uma empresa de sucesso, né? E é tão legal, porque a gente vê cases muito, muito interessantes, assim. E aí você vem a gratificação, né, do teu trabalho. Porque, poxa, olha a pessoa onde está, né? Olha o que ela construiu através do artesanato, conseguindo se valorizar, estruturando o seu pequeno negócio,
Então, é muito gratificante nesse E o sentido. impacto de longo prazo disso, porque assim ela estrutura a família dela, dá oportunidades para os filhos. E aí ela ganha de todos os lados, porque aquele negócio desacreditado passa a ser um negócio que passa a ser importante na família, ela passa a ser vista como uma pessoa importante naquele núcleo, então é uma cadeia, né? Sim. Que legal. E quais foram as dificuldades e como que você superou? Olha, dificuldades foram muitas, né, Carlos? Por exemplo, agora esse espaço não dá mais. Tá, e o que nós vamos fazer? Vou alugar? Já mudou quantas vezes? Já tá. Já mudei várias vezes. O que eu vi lá, umas 5 ou 6 já, né? 5 ou 6 vezes. A gente comecei lá na minha casa, aí nós compramos a primeira sala, que foi de 50 metros, financiamos a primeira sala, um empreendimento, né, meu e do meu marido. A sala tinha 50 metros quadrados. Chegou um momento naquela sala que a gente tropeçava nos pacotes, porque graças a Deus começou a vender. Então aquilo, né? Ali eu comecei com uma funcionária na minha casa, essa funcionária foi para lá e foram 2, 3, 4, aí já acaba muita gente para 50 metros quadrados. Aí eu aluguei uma sala em frente, 3 salas em frente que tinha, era um conjunto comercial, então tinham 3 salas em frente. Aí eu aluguei as 3 em frente, fiquei com aquela de 50 mais 150 e começamos a trabalhar ali até que ali ficou, e era um prédio comercial. E o sintético é um material pesado, eu tinha muito medo, porque eu falei, gente, eu tô lotando isso aqui de mercadoria, por mais que eu tenha permissão para estar trabalhando aqui, é muita coisa. Comecei a ter problemas, as transportadoras não queriam subir 8 andares, porque era um conjunto comercial. E aí a gente foi para onde hoje é o centro de distribuição da Personal, que é um prédio de 780 metros quadrados. E foi assim, foram um desafio, você ter coragem. Será que eu vou conseguir encarar o aluguel desses 780 metros? Como vai ser? Quanto eu preciso faturar mais? Logo depois nós alugamos o galpão em dezembro, em março veio a pandemia. Então, assim, e graças a Deus, né, para o e-commerce foi muito bom. E eu já estava estruturado online. Então, isso foi para nós... Alavancou, porque muita gente que não conhecia precisou da gente, porque as lojas estavam fechadas. Estavam em casa e tal. Exato. Ou estavam em casa procurando algo para fazer em casa, e a costura, sem dúvida nenhuma, é sempre, se vocês olharem ou pensarem, tem alguma máquina parada em algum canto da casa. E aí, eu posso usar, eu posso fazer, ou tem a mãe que costurou, né, lá atrás. E aí veio a pandemia e ajudou a gente a se estruturar, mas teve muitas dores do crescimento, muitas dores, né? Como dar conta da demanda, aumentar o quadro de funcionários muito rápido, treinar essas pessoas para entrarem no fit da empresa. Como dar conta da demanda, não só profissional, pessoal, como que é isso? E ainda se cuidar em meio a tantos desafios. Olha, não é uma coisa fácil, Carlos, né? Que nem, por exemplo, essa semana ainda tô descoberto um pouco, meu marido tá viajando, ele é executivo, então, assim, fica bem, bem puxado. Mas a gente consegue, né? Coordenar a casa, até o cachorro, o filho, as coisas que dão prazer pra gente também, né? Assistir um filme, ver uma série, ler um livro. Tem tudo que ter isso, tempo pra isso também. Tudo isso faz parte. Nem sempre é possível. E aí essa é uma são questões de escolha, né? Mas é um jogo de pratinhos, eu brinco. A gente é meio malabarista, entendeu? Então a gente roda vários ao mesmo tempo. Eu acho que essa é uma habilidade feminina muito forte. Com certeza. E precisa, né? Eu acho. E dentro, são 40 funcionários, né? 40 e poucos funcionários que você tem. Como que você tem, em termos de processo, para transmitir toda essa paixão, essa energia, os valores, a essência da Personal? É uma coisa que eu valorizo demais, porque eu sei que eu não estaria hoje fazendo o que eu faço sem as pessoas que estão comigo, né? Mas eu tenho um cuidado muito grande com essa questão. Eu sou muito presente no dia a dia. Eu sou muito feedback ali, né, na linha. Eu tô sempre dentro da expedição. A gente junta as pessoas para falar da cultura da empresa. O propósito e o valor é uma coisa que eu prezo muito desde o primeiro contato na contratação. Então a pessoa já sabe que ela tá vindo para uma empresa que não é uma empresa que vende sintético, mas é uma empresa que tem um propósito de verdade, que é esse que a gente está falando agora, que é de transformar o mercado com materiais inovadores, promover o empreendedorismo. Então a pessoa já entra sabendo disso, né? E ela se sente empoderada também dentro desse quadro, né? Então a minha liderança hoje, eu tendo que me dividir agora entre as frentes da Personal, elas estão assumindo, tão fortes ali, dando conta, me auxiliando a criar novos processos, aprimorar os que a gente já tem, agregar nas demandas que estão surgindo. Então, isso tudo é uma questão de liderança também, que eu fui desenvolvendo no decorrer, e eu acho que é um valor para mim.
entendeu? Perfeito. De formar as pessoas, de cuidar das pessoas. Eu sinto que os meus funcionários se sentem cuidados por mim. Eu sou uma pessoa muito exigente, eu gosto, como a excelência que eu ofereço é a excelência que eu cobro. Né? O que eu faço para o outro é o que eu gostaria que fizessem para mim, isso eu levo para todos eles, mas a gente alinha isso numa comunicação clara, bem objetiva, bem determinada, e eles sabem que vai ter uma troca. Então a equipe fica coesa nesse sentido. Claro, tem problemas como todos, tem sempre um que desvia, todos aqui têm suas equipes, sabem como é, mas assim, eu acho que a maioria o resultado é muito positivo. Que legal. E você tem uma rotina para esse modelo de treinamento? O pessoal chega, tem uma... Olha, eu não tenho uma rotina clara, mas eu tenho nos núcleos. Por exemplo, o meu atendimento. A gente tem rotinas claras, a gente tem reuniões semanais. Eu tenho reuniões semanais com a liderança também. Então, cada um fala da sua área, né? A gente pondera o que está acontecendo na empresa naquele momento e quais são os próximos passos, como a gente tem que se organizar. Não tenho um processo formal, não tenho. Ainda. Né? Mas posso ter, porque à medida que eu tiver que abrir mão disso para que outras pessoas treinem... Porque aqui tem a educação que é corporativa, que é olhar para dentro, e tem olhar para o mercado, que são os clientes, as clientes, né? Você tem e aí é muito legal, Carlos, porque de verdade é uma comunidade. Porque os meus próprios funcionários... fazem parte da comunidade. Fazem parte. Eles se sentem importantes, eles sabem como fazer. Quando eles estão montando a caixa, eles têm plena noção da importância daquilo para a cliente. Porque ela tem uma encomenda para entregar, né? Tanto que os meus funcionários, eles assinam, todos eles colocam o nome dentro da caixa. Então, foi feita pela NAD, foi feita pelo... Né? Porque ele tem uma responsabilidade sobre aquilo. Tem que chegar, né? Tem que chegar no tempo, no prazo, com a qualidade que a cliente espera. Então, porque ela tem um compromisso com o cliente dela. E se ela tiver sucesso, a gente tem sucesso. Então, é uma cadeia. Que legal. Que dica você daria, se tem alguém que está nos assistindo, que está com medo? Puxa, eu quero fazer isso, mas... Porque medo todo mundo tem. Você se sente medo de vez em quando? Carlos, nós somos seres humanos, se não tiver medo, gente? O medo faz parte. Que dica Será você que daria? vai dar certo? Será que não vai dar certo? Enfrenta. Né? Se você tem um objetivo claro, vai. Pode ser que dê errado? Pode. E você assume as consequências disso. Mas se der certo, o prazer de ter superado, de ter transformado, de ter impactado vidas, de ter transformado a sua... Né? Isso com certeza vai superar. Esse medo inicial, ele tem que ser quebrado. O medo, ele te tolhe, né? Ele te impede. Eu vejo você quebrando esse medo buscando conhecimento, buscando informação, buscando tempo todo, capacitação. Carlos. Eu estou numa fase de desafio. Eu tenho um negócio novo começando. Como eu vou resolver isso? Primeira coisa é buscando as soluções. E às vezes as soluções, elas estão... Você pode ir lá, pode estudar, pode pensar, pode ver um case, pode isso. Às vezes você precisa de ajuda. Né? Então, a gente tem que pedir ajuda. E ajuda é olhar onde está esse conhecimento. Pegar um modelo de inspiração, ou pegar, no caso, né, de uma empresa, uma consultoria, ou alguém que vai te dar, ou alguém que tem expertise que você não tem, que já faz isso. Então, isso é parte, e para elas também. Uma coisa que é muito importante nesse processo é o conhecimento, é o networking, elas entenderem que elas têm que criar parcerias ali. O relacionamento. Relacionamento é fundamental. E justamente pro medo, quando você tem medo de alguma coisa, você começa a identificar uma rede de suporte e apoio, o medo acaba perdendo um pouco desse poder paralisante, né? Você tem... com medo do desconhecido. Exato. Você tem gente que pode E empreender te dar apoio. é um processo desconhecido, né? Por mais que você eu bato muito, né? Faz um plano de negócio, porque às vezes o capital é pouco para começar. E às vezes um passo errado pode prejudicar todo o resto. Faz um pequeno, não precisa ser uma coisa muito elaborada, mas um plano de negócio para quem você vai vender, onde vai vender, como vai vender, né? Para você poder ter... Isso vai te dar um pouquinho mais de segurança. Mas vai ser efetivo? É aquilo que está no papel que vai acontecer? Gente, vocês sabem, né? Mas pelo menos te dá um norte. Mas você sabe fazer plano de negócio, você já estudou isso. Eu já fiz, né, Isso Carlos? ajuda. Quando eu fui montar o e-commerce, porque eu também tinha um capital. Meu marido, tá bom, temos um capital. Quanto que a gente vai investir? Quanto custa fazer o site? Quanto custa investir nas redes sociais? Tal? Não, a gente tem. Quanto vai vender? Né? Então, hipoteticamente, quem vai ser o público, qual é o alcance, tudo isso tem que ser feito. Tem a capacidade de visualização. E aonde você aprendeu isso? Porque você é
formada em... Mas na verdade eu tive uma parte também. Você trabalhou como executiva em empresa. Como fui gestora de uma equipe comercial, tinha 20 vendedores, eu precisava alcançar as metas, atender os resultados. Depois eu assumi uma parte de compras também, né? Tudo isso foi me dando uma visualização de negócio. Eu lembro que nessa época, mesmo você experiente, você veio estudar com a gente. Eu lembro, faz o quê? Uns 10 anos já, mais ou menos? Sempre estava buscando, sempre. Isso. Carlos, faz mais que isso. Será? Porque se a Impersonal tem 8... faz mais. Eu fiquei 6 nesse trabalho, então são 14. Eu lembro da cena, Igor, eu tava num casamento. Você vai lembrar disso. Eu tava no casamento dos meus melhores amigos e que é sobrinho da Ivy, né? E aí ela falou, Carlos, você trabalha com treinamento de vendas. Treinamento de vendas e tal. Eu falei, mas você tá precisando do quê? Fiz um mapeamento e eu tirei um cartão do bolso, não foi? Foi. Você lembra disso? Foi. Falei, me liga, me dá seu contato que a gente fala depois. E foi muito legal, porque a gente treinou toda a equipe lá no começo, foi muito importante. Eu aprendi muito, porque eu tenho essa capacidade de interpretar pessoas, de ensinar e tudo mais, mas eu precisava realmente treinar, ter processo. Aí você pegou o método de gestão. Nossa, aquela pastinha foi minha companheira há muito tempo, porque eu tinha que fazer, né, tocar o bumbo ali naquela equipe e fazer o resultado acontecer. E isso me deu muita bagagem, né? Claro, eu sou muito grata a tudo que eu passei ali, porque isso me trouxe aonde eu tô hoje. Muito bom. Uma característica marcante em todos os empreendedores que a gente conversa aqui é essa paixão pelo aprendizado, né? Por buscar essa curiosidade constante de achar a inquietude de achar caminhos para resolver os problemas, porque o empreendedor tem que resolver problemas e são vários por dia, né? E achar soluções, construir, seja através de uma rede de apoio, de rede de amigos, ou ir lá aprender para fazer. Aprender. Eu acho que essa inquietude é parte do empreendedorismo, sem sombra de dúvidas. No ambiente que eu tô hoje, por exemplo, eu tenho que inovar o tempo inteiro. Então, eu já tenho que estar olhando lá na frente qual vai ser meu próximo lançamento, o que meus clientes estão precisando. Então, assim, você desenvolve esse mindset. Você já acostuma com isso. Acostuma com isso. E como que você costuma buscar essa coisa do que vai acontecer, olhar as tendências? Olha, é incrível, porque eu busco pesquisando também, através de conhecimento, mas muito do que elas me trazem como necessidade, e tem uma coisa que não tem como negar, não sei se tecnicamente vocês conseguem explicar, que chama feeling, entendeu? Você escuta as clientes. Escuto bastante, e isso é fundamental. Então, elas sempre estão me trazendo informações, e eu levo isso no pé da letra, tipo, eu anoto, entendeu? Eu anoto. Porque na próxima coleção que eu vou lançar, talvez tenha, provavelmente... Porque escutar o cliente lá na ponta. O que acontece com as empresas quando elas vão crescendo, às vezes a alta liderança se afasta do que acontece lá na ponta. É a tal da intuição feminina, né? Eu não sei, eu acho que pode ser intuição empreendedora. Porque você tem tanta responsabilidade em fazer o seu negócio dar certo, entendeu? E aí é feminino, eu acho que o feminino tem essa força, mas eu acho que é a intuição empreendedora. E tem uma coisa que, assim, na área de treinamento, na área de desenvolvimento, a gente tem falado muito sobre o data analytics, análise de dados, olhar as informações. E as pessoas acham isso muito uma coisa de hard skills, é técnico, é número, mas eu gosto de pensar essa análise de dados ou as informações que você pega da sua rede, ela vai criando uma base de conhecimento que alimenta essa intuição empreendedora. E assim mesmo. Então ela vira um soft skill de certa forma, porque você pega os dados de forma aleatória e processa isso internamente. O empreendedor, ele sente essa necessidade. Por exemplo, eu preciso entender o comportamento do meu cliente, né? A empresa tem um histórico online e está agora com um ponto físico. Onde os meus clientes estão? Estão indo do online para o físico? Estão voltando porque compraram online e agora tem a facilidade de ir naquele ambiente onde tem várias lojas do mesmo segmento. E isso é uma coisa que eu sinto prazer em olhar e fazer, porque eu consigo definir os próximos passos, sabe? Para onde estratégia. Eu vou. E olhar um por um e falar, nossa, esse cliente comprou em tal data, lá atrás, pelo e-commerce, ou esse cliente era do delivery e agora veio presencialmente. Você mapeia a jornada do cliente. Exato, porque assim eu sei como agir, né? Como agir, mas não é exato, de novo, né? Mas pelo menos me dá um norte para onde ir, quais são os próximos passos, onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer com a minha equipe. Que a busca de informação, capacidade de processar isso te dá com a sua visão, com seu conhecimento, o que você está chamando de feeling, né? Tem uma explicação. Visão empreendedora.
Tem uma coisa também que eu uso muito, porque como a gente desenvolve coleções, por exemplo, a gente trabalha muito com estampa, com coisas que elas vão poder usar, sempre tá olhando mesmo o que está acontecendo, né? É claro que é muito macro você olhar as tendências de moda e trazer para essa realidade, mas influencia totalmente, porque às vezes aparece uma cor. Então, puxa, você vai andar no shopping e só vê aquilo. A mesma cor. Então, estão trazendo, com certeza. Então, você já tem que estar antenada no que está acontecendo ali, né? Então, isso é importante. Tá o tempo todo captando informação. Buscando tendência, tentando inovar, trazendo novidades. Oi, Ivi, qual a importância do trabalho em rede, do apoio mútuo para o desenvolvimento da carreira das mulheres, empreendedoras? Olha, Carlos, é impressionante o que se desenvolve dentro dos grupos, das redes sociais, da comunidade. Agora o WhatsApp está liberando aqui no Brasil as comunidades. Ontem liberou para mim, eu juntei 9 grupos. Então, Como que é? Você consegue juntar? A comunidade do WhatsApp, ela te permite juntar vários grupos. Você é um admin, então você só vai pôr recados e coisas ali, mas os grupos podem falar entre si. Só que, por exemplo, o que aconteceu? Por exemplo, ontem eu criei a comunidade, porque é super novo isso, né? E foi liberado e ontem apareceu pra mim. Eu sou curiosa, eu falei, deixa eu ver como isso funciona. Criei uma capa e tal, não sei o quê. Juntei todo mundo ali. Aí a loja do Rio de Janeiro falou, você mudou alguma coisa nos grupos? Eu falei, eu criei uma comunidade onde tem um monte de gente pedindo pra acessar. Eu falei, são clientes de outros grupos, por exemplo, um grupo que entenderam que a gente tem um grupo no Rio, e que estão te chamando. Põe pra gente entender e interagir com essas pessoas. Como assim? Gente que não tava no grupo, por exemplo. Tava em outro grupo. Eu tava no grupo da Personal Rio de Janeiro. E aí eu tenho o grupo VIP, que é geral da Personal. Aí o cara do grupo VIP viu que tem um grupo do Rio de Janeiro. Aí ele começou a chamar. E como que ele vê? O WhatsApp criou uma nova... Criou, é uma ferramenta nova. É um guarda-chuva de grupos. É um guarda-chuva de grupos, que é a comunidade. Isso, que legal. Mas não é para todo mundo, porque hoje eu fui procurar, eu tenho o iPad, eu tenho o Mac, eu tenho o MacBook, eu tenho o iMac e tal. Eu atualizei no iMac, cadê a comunidade que eu não tô achando? Então, assim, é novo, novíssimo, entendeu? Não tá liberado para todo mundo ainda. Só para as empreendedoras mulheres, assim. Só para sorte da Personal Art. Você rapidinho foi lá e já fez. Já fiz, liguei pra menina do marketing, falei, cria uma capa. É uma capa pra comunidade. Quanto tempo você fez isso? Foi ontem à noite, Carlos. Então, você vê a decisão e a agilidade. Agilidade para tomar ação. E ainda eu fiquei pensando, eu falei, gente, vou criar esse grupo 10 horas da noite, né? Será que vai mensagem para as pessoas? Porque eu ainda não sabia. E algumas mensagens ontem, hoje eu já peguei o pessoal do atendimento, falei, gente, criei um grupo. Se algum cliente perguntar, tá lá. Vocês estão nesse grupo, pode não ter aparecido para vocês ainda. Então, de certa forma, eu treinei, chamei o grupo do atendimento. Você alinhou? Alinhei, porque poderia aparecer, né? Nossa, me colocar. E hoje a gente tem tanto receio, né? De clone, de clonar o WhatsApp e tal. As pessoas têm medo, né? Então, é isso. Mas eu acho que vai ser muito legal. Legal. E como é que você vê a coragem? Que eu vejo você como uma mulher corajosa, né? Você precisa ter coragem para tomar a decisão. Inerente aos processos e ao empreendedorismo. Você precisa ter coragem. Não tem saída. Coragem é necessário para você levantar todo dia de manhã e superar os desafios e estar pronta para a próxima etapa. Legal. Se eu tivesse... Mas eu faço essa pergunta. Se a gente tivesse com a Ivi começando a carreira dela aqui, com a sua experiência de hoje, que dica você daria lá para a Ivi lá de trás? Segue no mesmo caminho. Seja forte, persistente, acredite naquilo que você... nos seus objetivos, continue fazendo para os outros aquilo que você quer para você. Quando a gente faz essa pergunta, o acredite aparece, né? Acredite, vai lá, vai dar certo. Vai dar certo, parece sempre. Seja firme, né? Porque, olha, hoje eu posso falar para ela que estava lá, né, cheia de dúvida e com medo, né? Que, vai, porque vai dar certo. Acredita que vai dar certo. O que seu eu do futuro diria para você fazer hoje? Olha, Carlos, eu tô numa fase, né, que eu já tô quase 50, né? Eu tô entregando a idade aqui, tô quase 50. O meu eu do futuro segue nesse caminho, que tá certo, organiza os processos, solidifica, delega. Eu acho que agora eu preciso dividir. Eu falo que a Personal hoje, ela começou com a Ivi, mas ela não é mais só a Ivi, né? Ela tem as pessoas todas envolvidas ali. Eu falei isso no nosso encontro ali na inauguração da loja. Hoje já não sou mais só eu. Né? Então, acho que os próximos passos é esse, de dividir, de formar, de delegar, né? Para que continue crescendo. Eu não vou estar na Personal eternamente, né? Então, acho que as pessoas que estão ao meu lado precisam dessa oportunidade. Até para que eu continue fazendo as coisas que eu mais amo, que é a parte de criação, por exemplo, é a coisa que eu mais amo.
Que legal. E às vezes no dia a dia você fica absorvido e acaba na parte de gestão e não consegue, às vezes, fazer essa parte... Criativa, que é o que eu mais gosto. Se eu pudesse, eu faria 2 coisas na empresa. Atenderia os clientes e criaria. E criaria para poder inovar, produtos novos e tudo mais. Que são as 2 coisas que eu mais gosto de fazer. Aí não faria o financeiro, nem nada disso. Então eu preciso de braço, né? Eu acho que... Mas você já consegue delegar bem, tá? Aos pouquinhos. Questão de trazer gente preparar. Exatamente. A gente tem feito uns investimentos nesse sentido também. Ive, o papo tá maravilhoso, mas já com o tempo chegando ao fim. Gente, fonoaudióloga. O tempo voa, né? Rápido, né? Falo. Vamos pro nosso momento Tome Devolve? Vamos. Eu vou falar aqui algumas palavras e você complementa. Empreender. Empreender é acreditar e ter coragem. Mulher. Uma força incrível que precisa ser valorizada e aproveitada. Educação. Caminho para a transformação. Transformação. Gerar crescimento, impactar vidas. Desafio. É a motivação para crescer. Propósito. Propósito. Deixa eu pensar um pouquinho. Propósito é aquilo que você quer para o próximo, aquilo que você quer para a sua comunidade. E o seu desejo? Meu desejo é fortalecer, Carlos, essa corrente do bem, sabe? Que hoje às vezes eu sinto falta. Então, meu desejo é fortalecer essa corrente do bem, ajuda mútua que a gente faz através da comunicação, através dos nossos exemplos, né? Meu desejo é esse, que isso se concretize, se fortaleça, que a gente possa ajudar cada vez mais uns aos outros. Como que as pessoas te encontram? @personal_art, o meu Instagram. Eu tô sempre presente, né? É o meu ponto principal de comunicação com o pessoal. Com toda a comunidade. Exato. Muito bom. E qual o recadinho final? Recadinho final, olha, Carlos, eu quero deixar algumas coisas aqui que eu não queria esquecer, sabe? Não deixe que os medos e as dificuldades te impeçam de realizar os seus sonhos, né? Acredite, porque no final você vai sentir o prazer de superar os desafios que estão lá no começo. Acho que esse é o recado principal. Isso aí. Muito bom. Muito Puxa, bacana. Que conversa deliciosa. Totalmente diferente para vocês, vai, pelo menos. Maravilhoso. Bastante, maravilhoso. mas assim, foi uma grande alegria, um grande prazer assim, conhecer e ter esse olhar do empreendedorismo e de transformar tantas vidas. É muito legal. É muito Obrigado gostoso mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de eu falar do meu trabalho, daquilo que eu mais amo. É bom te escutar e acompanhar a sua história e ver que você está devolvendo para o mundo tudo aquilo que o mundo te deu, né? Eu falo que as histórias, né, que é o que está na jornada do herói, serve para ser o exemplo a ser seguido, histórias de alerta, e a sua é uma história de exemplo a ser seguida. Então continua nessa jornada, continua impactando as mulheres, sendo essa inspiração e cumprindo o seu propósito. É isso mesmo. Obrigado pela parceria e por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Joia, obrigada a vocês. Muito bom, e se você ainda não se inscreveu no canal, gostou desse bate-papo, se inscreva, porque semanalmente, todas as terças-feiras, nós compartilhamos algum episódio com pessoas incríveis, que compartilham suas experiências de forma prática, provocativa, com muita inspiração. Vamos lá, né? É isso aí, valeu. Empreender depois desse papo inspirador. Vamos embora, muito bom. Valeu, gente. A gente se encontra por aí. Isso aí, valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau.